Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Campeonato não tem nenhum, os times estão começando a se reapresentar aí para os trabalhos, né, de 2020, começa a fazer exame médico, daqui a pouco preparação física, finalzinho de janeiro aí já está começando os regionais, alguns vão com o time principal, outros não vão. Mas essa semana, a partir agora, dia 6 de janeiro, começa um monte de time se apresentar, mas ainda continua dispensas, contratações. E o Resenha com Magalhães, como todos sabem, faz aqui uma análise da contratação. A gente não traz reportagem, a gente traz análise da contratação. E agora a gente vai falar sobre o Atlético Paranaense, o Furacão. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, Atlético Paranaense, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação e coloque seus comentários. Vamos lá, o Atlético Paranaense já tinha feito um vídeo falando sobre o Dorival, e o Atlético Paranaense contratou o centroavante Viseu, que é cria do Flamengo. A gente conhece bem o Viseu aqui no Rio de Janeiro. Foi lá para fora, vendido, não funcionou, não rodou. Foi para o Grêmio, no Grêmio se machucou, ficou muito tempo longe. Também não conseguiu vingar. E agora o Atlético Paranaense contrata ele para ser aquela referência ali na frente. O Dorival já conhece o Viseu, porque quando o Dorival estava no Flamengo, o Viseu acho que estava no Flamengo ainda. Acho que ele não tinha saído, acho que ele saiu isso no final do ano, se eu não estiver enganado, acho que ele ficou 6 meses lá fora. Eu acho que porque acho que no Campeonato Carioca aqui o Viseu ainda estava no Flamengo. Foi um negócio rápido. Ele bateu, saiu, bateu e voltou. Então já facilita, né? O Dorival já conhece ele. Ele fez muitos jogos bons pelo Flamengo. Ele não é um centroavante. Deixa eu ver aqui. Ele não é um centroavante de movimentação igual o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ele é um centroavante mais parecido, que estou falando isso porque você, meu amigo torcedor do Atlético Paranaense, de repente não acompanha muito o futebol do Rio e não acompanha muito ele, não acompanhava muito ele. Lógico, vai acompanhar o seu time. Então eu estou dando aqui uma dica porque eu acompanhava bem ele aqui. Sim, ele não é um cara de muita movimentação, não é. O Viseu é aquele cara da última bola. Ele não é caneleiro, tá? Ele não é um caneleiro. Mas ele é um cara muito raçudo, que ele vai em todas as bolas. Para ele não tem bola perdida. Mas ele é pesadão. Ele é pesadão. Sim, ele não é pesadão igual o Fernandão, que está lá no Bahia. Não é isso. Não é isso. Mas ele é um cara que não tem uma explosão física muito grande. Então, se fizer um esquema que o Viseu tem que jogar fora da área, ele não vai render. Ele não vai render. O Viseu é aquele cara para jogar naquele espaço dentro da área. Eu vou dar um exemplo, sim, mal comparando, tá? Porque aqui no Brasil, minha opinião, aqui no Brasil, não tem ninguém, nem parecido com o Romário dentro da área. Ninguém. Não tem um jogador parecido com o Romário dentro da área. E eu te digo mais, não tem no mundo um jogador parecido com o Romário dentro da área. O Romário dentro da área, para quem viu jogar, ele era matador. Só que o Romário, quando era mais novo, ele também jogava fora da área. Por quê? Porque ele tinha explosão para isso. Conforme o Romário foi chegando à idade, o Romário ficou imbatível dentro da área. Dentro da área ele era pica. Dentro da área chegava 4, 5 bolas, uma ia entrar. 3, 4, bum, uma ia entrar. Dificilmente ele não fazia. Então o Viseu, mal comparando, é esse tipo de jogador.
de dentro da área. Ali de dentro da área. Se ele tiver que ficar saindo muito para cair para lateral, para o lado direito, para o lado esquerdo, ter que fazer ponta, ter que voltar muito atrás para pegar a bola, para sair jogando, igual tem alguns centroavantes que fazem, esquece, ele não vai render. Ele é jogador para dentro da área, para prender o zagueiro dentro da área. Ele é bom finalizador, ele cabeceia bem também, cabeceia bem, ou seja, centroavante. Não é um poste. Ele não é um poste igual a gente tinha alguns jogadores aí. Deixa eu ver, deixa eu ver um poste. Um jogador poste. Ele não é um cone. Assim, não vou ficar citando. E ele não é um cone. Ele se movimenta, mas dentro de um limite, porque senão ele não vai render. O Atlético Paranaense tem jogadores de muita velocidade, que não precisa que ele tenha que sair da área para receber bola. Ele sabe fazer aquela escorada, ele sabe fazer o pivô, por quê? Ele evoluiu muito, o Viseu, evoluiu muito com o Paulo Guerreiro no Flamengo. O Paulo Guerreiro é ainda um dos jogadores que melhor faz o pivô aqui no Brasil. Apesar de já estar com a idade avançada, mas aqui no Brasil, tu conta no dedo os caras que sabem fazer esse pivô. E o Guerreiro faz muito bem, Paulo Guerreiro faz muito bem. E o Viseu aprendeu com ele. Então ele sabe fazer, mas isso tem que ser próximo da área. Não é lá no meio de campo. Ele sabe fazer esse pivô de segurar a bola, segurar a marcação e jogar. Então, na minha visão, é um bom jogador, novo, tem muito a evoluir, mas tem essa característica. E como o Atlético Paranaense tem jogadores de muita velocidade pelo lado direito, pelo lado esquerdo, a gente não sabe ali no meio de campo de criação como é que vai ser. Eu, sinceramente, eu não sei se o Atlético Paranaense contratou alguém para o meio ali, para essa criação. Se contratou, até escreve para mim, que tem aquele negócio, o Bruno Guimarães, se vai embora, se não vai, se não vai. Então, alguém ali naquela meiuca ali de criação para poder abastecer o ataque. O Viseu não vai ser útil se o Atlético Paranaense viver de contra-ataque. Como não é característica do Furacão viver de contra-ataque, e não é característica do Dorival viver de contra-ataque, ele vai querer a posse de bola. O Dorival gosta da posse de bola. E gosta de uma velocidade. Então, penso eu que o Viseu, tendo uma sequência, não se lesionando, ele pode render muito ao Furacão. Mas dentro dessas características, sempre próximo à área, nada de ficar saindo pelas laterais, porque ele vai morrer fisicamente e nem tendo que voltar muito. Próximo da área, o Viseu pode trazer muitas alegrias ao Atlético Paranaense. Então, na minha visão, meu amigo torcedor do Furacão, boa contratação do Furacão. Principalmente que o Dorival já conhece e sabe das características dele. E as características dele ajudam a característica que o Atlético Paranaense tem. Então, meu amigo torcedor do Furacão, na minha visão, lógico, a gente não tem bola de cristal. Ele pode chegar lá, dar de canela, tornozelo, de joelho, isso acontece. Mas penso eu que o Atlético Paranaense fez uma boa contratação. O fato dele não ter dado certo no Grêmio, tem um monte de situações aí que contribuíram negativamente, principalmente por ele ter se machucado. Mas se ele tiver uma sequência, acho que o Atlético vai ficar muito feliz com o Viseu. E eu torço pro Viseu dar certo, porque é um cara esforçado e não é caneleiro. Tem as suas limitações, como todo jogador tem. Uns ou outros que tem menos limitação, né? São aqueles que são os craques, mas ele, dentro ali
da área, próximo à área, ele rende bem, até porque ele não foge do jogo, ele corre muito, se movimenta muito, então tem que utilizar essa movimentação, essa vontade dele sempre muito próximo da área, que aí ele vai render e trazer muitos frutos ao Furacão. Então, meus amigos, essa foi a minha análise da contratação do Viseu pelo Furacão. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau, fui.